Olá, querido, olá, querida. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso momento reflexão, né? Para aprendermos mais juntinhos aqui as bênçãos do nosso Senhor. Aqueles que não se inscreveram, por favor, se inscrevam, deixem aí o seu like, né? Para que possa alcançar demais pessoas também, né? Todos aqueles que amam a palavra de Deus e vamos compartilhando aí, né? Então, mais uma vez, muito bem-vindos ao canal. E esse canal ele foi feito justamente para isso, né? Para compartilharmos, né, a palavra de Deus e para nos aproximarmos ainda mais, né? E que bom ter você aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe hoje e sempre. Vamos orar? Bendito, eterno, soberano Deus. Ah, Jesus, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de justiça. Aleluias. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para aprender mais de Ti. Fala conosco, Senhor, transforma-nos, ó Deus, cada dia mais. A nossa mente, o nosso coração, alma e espírito estejam totalmente voltados ao Senhor, ao Teu reino, e que Teu nome, Tua graça e o Teu poder esteja, meu Deus, em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de hoje está no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 13 em diante. Vai dizer assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Vamos lá de novo? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Aqui o apóstolo Paulo, ele está trazendo então essa exortação, né, aos irmãos lá de Filipos, né? E aqui vem dizendo sobre a humildade cristã, né? O quanto que nós devemos estar, né, unidos e termos tão somente humildade uns com os outros, né? Humildade, sinceridade, né? Porque Deus é o que opera o querer e o efetuar nas nossas vidas. Então, queridos, eu entendo aqui que é tudo conforme a vontade de Deus, né? Eu sempre digo que nada ocorre, né, sem tudo que se passa em nossa vida, né? Ou o Senhor nos coloca na situação, ou o Senhor permite que passemos tal situação. Mas o legal é que Ele passa junto conosco, né? Então, essa é a certeza de nós que temos, né, o Senhor Jesus na nossa vida. De que passamos por luta, passamos por provas, né? Muitas vezes somos perseguidos, muitas vezes estamos, né, abatidos, fragilizados, mas aí vem o Senhor Jesus, né, com sua mão forte, com sua mão poderosa, e aí o que Ele faz mesmo? Ele levanta homens, mulheres, né, que realizam isso aqui que o apóstolo Paulo falou, né, para ser irrepreensível, sincero, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração essa que é corrompida e perversa. Esse é o nosso mundo em que vivemos, numa geração corrompida e perversa. O apóstolo Paulo, na época dele era assim, e hoje podemos dizer que vai de mal a pior, né? Então, queridos, me chamou muita atenção essa mensagem, né? Aqui, se formos parar para pensar, essa carta, né, aos Filipenses, né, do apóstolo Paulo, que ele estava ali demonstrando tamanho amor e gratidão por todo o cuidado, por toda a recepção que eles tinham, né, para com ele. E ali aquele povo começou, de uma certa vez, a ficarem desanimados, né,
com a prisão do apóstolo Paulo. E ele, a todo momento, ele advertia aquele povo dizendo, olha, se eu que estou sendo preso, eu não estou assim, não me sinto assim, porque pode meu corpo estar preso, mas a minha mente não. A minha mente é livre e está em Cristo. Então, podemos ver aqui a grandeza de um grande homem de Deus, né? E ele explicava justamente isso para aquele povo, né? Que eles contribuíam para o avanço do evangelho, ainda que ele sofresse lá perseguições, prisões, né? Açoites. Então, o apóstolo Paulo ali sabia que haveria no meio deles aqueles irmãos que ficariam mais desanimados, aqueles irmãos que, quem sabe, ficaria cabisbaixo. Então, perceba que ele mesmo estando naquele momento, a todo momento, ele queria motivar os seus amados irmãos. E eu acho tão lindo isso, porque ele inicia lá no versículo 3, dizendo assim, dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, com isso aqui nós entendemos que o apóstolo ele tinha um amor muito forte, né? Um amor muito grande por aqueles irmãos, por assim dizer. E ele dizia, olha, eu tenho saudade de vocês, né? Olha, eu dou graças a Deus por ter a vocês por perto. Olha, eu oro por vocês e oro com alegria, para que vocês fiquem bem, para que vocês permaneçam fiéis ao nosso Deus, né? Então eu achei isso aqui tão reconfortante, digamos assim, né? Porque às vezes existem situações com os nossos irmãos, né? E ali a gente às vezes, por vezes, fica pensando ou fica, nossa, mas por quê, né? Quem sabe eu não consigo ajudar tal irmão. Então, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, que nós possamos estar intacto nisso aqui, ó. Que Paulo, apesar dele estar passando por aquele momento de prisão, por aquele momento ali, né, de aperto, mas na verdade ele tinha uma alegria, né, porque ele sabia que tudo isso se dava porque na verdade, por mais que ele fosse preso, ele estava gerando salvação para os gentios. Então, isso era motivo de alegria, né? E essas cartas, que no caso essa mesmo aos Filipenses, ele trazia então, né, vários conselhos de conduta cristã. Ele trazia então, né, descrevia, né, o quanto que ele era agradecido pela cooperação de todos, né, e pelo seu ministério. Então, ó, Paulo, ele era um grande homem, foi um grande homem de Deus, né, servo do Altíssimo, extremamente usado, né, pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, e ele então trazia, né, esses conselhos, essas exortações, dizendo, olha, eu oro para que Deus aperfeiçoe em vocês o seu poder, olha, eu oro para que vocês melhorem, para que se mantenham firmes. Então esse talvez seja o pulo do gato, vamos dizer assim, que muitas lideranças, né, deveriam pegar para si. A exemplo do apóstolo Paulo, né, que é trazer para perto as pessoas, né. Então exortar, aconselhar, né, para que as pessoas ficassem mais confiantes no Senhor, né. E esse versículo, ele me chamou a atenção, né? Então era Paulo dizendo assim, olha, porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então era o apóstolo Paulo dizendo né, mais ou menos assim, ainda que eu padeça, mas eu creio no Senhor a tal ponto que mesmo padecendo, eu vou resistir. Eu vou ficar firme, combatendo ali, né? O bom combate mesmo. E aí vem esse versículo 13, que foi então o tema do nosso momento de reflexão, que é Filipenses 2:13,
que diz que Deus é o que opera em vós, o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Então tudo é da vontade de Deus, meu querido. Muitas vezes, né, nós não entendemos algumas determinadas situações, mas aí vem o Senhor, né, e Ele sempre traz uma solução, né? Ele sempre traz a solução, porque o nosso Deus, Ele é assim, Ele não permite você ir além daquilo que você aguenta, daquilo que você suporta. Porque até onde nós aguentamos, até o nosso limite é conosco. Mas passou dali, querido, aí já tá nas mãos do Altíssimo. Já tá na mão daquele que pode e vai resolver para você, né? Então que tenhamos essa certeza, né? Que tudo que é feito, né? Por Jesus, através de Jesus e que é segundo a vontade dele, né? O Senhor, na verdade, queridos, Paulo, a alegria dele era levar de fato o evangelho aos gentios. Por quê? Porque Paulo, ele tinha consciência de que o Senhor Jesus, ele veio não para os salvos, não para os santos. O Senhor Jesus, ele veio para os perdidos, para os pecadores. Então, era mais ou menos ele dizendo, olha, eu tô aqui, eu tô passando esse aperto, eu tô sendo açoitado, eu tô preso, mas eu dou graças, eu fico alegre, porque eu sei que tá resultando em salvação aos gentios. Né? Então era homem de visão, um homem que não via só a circunstância ou o momento, não. E é exemplo de Jesus, né? Lá em Mateus 18:11 vai dizer, né, que Jesus veio para os perdidos, para levar o quê? Os pecadores ao arrependimento, né? Em Lucas 5:32 também, não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, na verdade, o Senhor, ele chama e ele capacita quem ele quer. E aqui que está um ponto que essa preocupação de Paulo com os gentios tem a ver, porque o Senhor Jesus também veio, né? Para os pecadores, para os perdidos. E essa preocupação de Paulo da salvação dos irmãos para manter firmes na fé, isso chamou muita atenção. Porque nós devemos ter essa preocupação de encorajar nossos irmãos mesmo e dizer, opa, irmão, tá difícil, mas espera aí, o Senhor, ele vai liberar a cura, o Senhor, ele tá liberando libertação, o Senhor, ele vai trabalhar, ele vai mover na tua vida. Pera, vamos dar a mão, nós vamos junto, mas nós vamos passar por isso. Então, muitas vezes é isso que falta, né? Na vida do crente, digamos assim. E aí, meditando nessa parte de que o Senhor, ele veio para os perdidos, ele veio para os pecadores, né? Que ele quer trazer luz, aqueles que ainda não conhecem. E, por incrível que pareça, eu li esses dias, se eu não me engano, em Coríntios. Não vou lembrar agora o capítulo, mas falando justamente isso. Que havia muitas pessoas que ainda não conheciam a palavra, por vergonha vossa. Ou seja, você conhece e você não prega por quê? Acaso estás querendo Jesus só para ti? Não, Jesus é para todos, Jesus é luz, Jesus, ele quer salvar a todos, né? Então é de uma grandeza assim surreal. E o Senhor, e é o Senhor dizendo, né? Olha, eu chamo, eu vim para os perdidos, eu vim para os pecadores, eu vim para os errantes. Só que é o seguinte, eu trago para a presença, vem como está, eu trago para a presença, mas não vai permanecer da forma que veio, porque aí já entra, né? O Espírito Santo de Deus que faz morada e que transforma, né? Então, na verdade, a nossa parte é falar. Ah, mas fulana é chata, fulana não prega bem, fulana não sei o quê. Irmão, sempre que você tiver a oportunidade de falar de Jesus, fala de Jesus. Porque é chegado um tempo em que as pessoas procurarão e não irão achar. Então, faça a sua parte, para quando chegar no grande dia, né? Você ter essa tranquilidade e não ficar com esse peso de eu poderia ter falado, mas não falei. Pera, você tem oportunidades hoje de falar de Jesus, você tem oportunidades hoje de estar na presença de Jesus. Então, vamos aproveitar essa chance, né? De nos arrepender, de nos achegarmos, de ser transformados, de vivermos em plenitude com o nosso Deus, de termos intimidade, de desenvolvermos relacionamento. Então, eu sou apaixonada, já falei isso aqui, né?
pelo apóstolo Paulo. Eu acho ele assim, que ele foi um cara incrível, ele foi discípulo de Gamaliel, então ele era daqueles que estudava mesmo, digamos que ele tinha ali então professor excelente, né? Doutor da lei, e ele sempre impulsiona as pessoas a buscarem fonte de saber, de conhecimento, né? Da ciência, do conhecimento. E isso é muito interessante, porque, queridos, conhecimento é algo que ninguém tira de você. Pelo contrário, em algum momento você sempre vai utilizar de algo que você tornou esse conhecimento. Então, é mais ou menos o apóstolo Paulo dizendo, olha, toda vez que alguém visitar ele na prisão, ele dizia, olha, traz lá os livros. Não só a Bíblia, porque eram os pergaminhos, né? Traga os livros, traz conhecimento, vamos absorver conhecimento, vamos buscar entendimento, né? Porque as pessoas acham que é tudo muito simples, muito fácil, mas na verdade a Bíblia por si só, para interpretar, ela não é um livro fácil. Nós temos que ter tempo para meditarmos, temos que pedir orientação ao Espírito Santo sempre, né? Para nos orientar e dar esse discernimento, sabedoria, para você entender o que você está lendo. É por isso que vai ter pessoas que vai ler 20, 30 vezes e não vai obter aquilo que realmente seria para obter. E vai ter outras pessoas que vai ler menos vezes, mas vai ter, né? Porque busca essa fonte de saber e de conhecimento. Então, possamos sempre buscar mais e mais do Senhor, porque o Senhor, Ele quer nos dar conhecimento, sabedoria, né? Possamos pedir mais de Deus, para compreendermos e para sermos, de fato, mais inteligentes, né? Tá bom? Então eu deixo aqui um grande beijo para vocês, que o Senhor Jesus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério e tudo de bom, hein? Beijos!